Oi, um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com vocês. E, na verdade, o que a gente está vindo trazer agora, né? Caminhos para que a gente consiga manter ou construir a saúde dentro de um viés amplo de abordagens, né? Eu acho que nunca se teve tão em voga, né, tão em moda ter saúde, olhar para isso. E a minha abordagem, até a minha marca, né, que é saúde e longevidade, aquilo que eu acredito, pede, né, sobre esse tipo de colocação. E o que eu resolvi hoje trazer para vocês? Estou aqui aberta, inclusive, se houver algum tipo de questionamento. Enfim, a gente pode interagir, eu posso ajudar vocês na condução. Uma das principais causas de abordagem que interferem nesse binômio saúde e doença, quer dizer, que traz para a população, né, problemas, é o câncer. E o câncer, ele tem sido uma doença que está atingindo, inclusive, faixas etárias mais tenras, mais jovens, e pegando também uma faixa etária que não costumava pegar, que é a da meia idade, né? Então, para que a gente possa ter saúde, a gente tem que, obviamente, lidar com aquilo que nos tira desse estado, né, de manutenção da saúde. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas colocações sobre os principais tipos de cânceres, né, aqui no Brasil, principalmente, né, mas no mundo também de uma moda geral, mas especificamente aqui no Brasil, para que a gente possa, inclusive, manusear aquilo que pode nos levar ou não para esse caminho, tá? Então, qual é o principal tipo de câncer que mais acomete frequentemente ambos os sexos aqui no Brasil? São os cânceres de pele, tipo não melanoma, o baso celular, o espinocelular, entre outros. Ele atinge mais ou menos uns 32%, então ele pega uma grande parte, né, praticamente um terço da população, tanto de homens como de mulheres. Então, o que a gente precisa, uma vez que é o câncer mais comum, se prevenir? Primeiro, uso de filtro solar ou de proteção. Uma vez que a gente sabe que a camada de ozônio está cada vez mais rarefeita, que a Terra está cada vez mais próxima do Sol, né? Então a gente precisa ter uma proteção efetiva contra os raios solares e contra as luzes, né, que tem radiação, que uma vez que a gente tem essa exposição de uma maneira contínua, né? Então, a segunda coisa é fazer uma dermatoscopia, que é um exame da pele, dos sinais, né, frequentemente, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, minimamente. As pessoas com pele mais clara e com casos de cânceres de pele na família devem fazer com mais frequência. A terceira coisa seria o uso, né, de substâncias que possam melhorar a resposta à exposição solar, como a niacinamida, o polidônio-depotômus, o piquenogenol, entre outras substâncias que têm um poder de ajudar. Então, nada melhor do que a gente prevenir e saber o que fazer para que a gente possa se expor menos a essa chance, né? O Brasil, acho que mundialmente só perde para a Austrália na questão do câncer de pele, por conta da dimensão do país e por conta da exposição, né, de ser um país tropical, né? Então, fica aqui a primeira dica para vocês.
Aí vem os 2 cânceres mais frequentes. O de mama, para as mulheres, em torno de 11%, e o de próstata nos homens, em torno de 10,5%. E aí a gente cai no mesmo viés. O que a gente pode fazer, né? História familiar é uma coisa muito importante. Os hábitos de vida, obviamente. Os exames de rotina, para que a gente possa se prevenir. Eu diria também um olhar para as questões emocionais, né? Acho que é sempre muito importante a gente conseguir ampliar, né, essas ferramentas e essa abordagem. A gente está ainda no mês de outubro, que é um mês, outubro rosa, inclusive, é um mês que se conclama aí toda uma campanha a respeito do câncer de mama. E o câncer de mama, ele tem tido, né, um olhar muito grande já há algum tempo, mas mesmo assim a gente tem uma taxa aí de adoecimento alta, uma prevalência muito alta em cada 100 mil mulheres. Então a gente precisa se autoexaminar, a gente precisa entender a correlação daquilo que a gente come, de doenças que possam piorar o processo inflamatório. A gente precisa ter uma atividade física, primar por ter uma ingesta de álcool moderada, né? Enfim, todos esse conjunto de atitudes, de hábitos, melhoram a nossa resposta à exposição a tudo aquilo que a gente possa ter de probabilidade de desenvolver. A parte genética, sem dúvida nenhuma, e o equilíbrio de todos esses gatilhos dentro desse viés. Mas é muito importante a gente se acompanhar, a gente ter um médico da nossa confiança, uma pessoa que possa nos orientar e fazer nossos exames, né, também de rotina, para que a gente possa avaliar, né, de uma forma precoce e prevenir uma evolução se a doença começar a acontecer. Então, e o que eu posso te dizer é que muitas vezes, dentro de um perfil de idade cronológica, a gente não tem a mesma idade biológica. Então, tem mulheres que têm um pouco mais de idade hoje em dia, mas tem uma idade biológica inferior à idade cronológica. E a gente tem uma perspectiva de longevidade hoje muito grande. Então, a gente precisa não se pautar apenas numa idade, ou num perfil, ou numa diretriz, até que uma própria sociedade possa nos conduzir. Existe particularmente uma individualidade dentro dos processos, né? Então a gente sabe que o excesso de peso, que o uso de hormônios muitas vezes, tá? Que a gente possa conduzir, olhar e melhorar, vão ser fatores de proteção, né, e de prevenção dentro dessa diretriz, tá? Em relação ao câncer de próstata, que é o câncer, o segundo câncer, né, tirando o câncer de pele, o primeiro câncer mais prevalente nos homens, tirando o câncer de pele não melanoma, é muito comum, né, o homem não se olhar, até culturalmente falando, né, socialmente falando, o homem se coloca como provedor, não tem um costume de se ver. E a gente sabe que um exame precoce, a gente sabe que uma abordagem inicial salva vidas, né? Então, homens, tratem-se, cuidem bem de vocês mesmos. Já passou esse tempo em que a gente possa delegar a saúde ao Deus dará ou a boa sorte. Hoje em dia, a gente tem vários fatores, né, que nos colocam em dificuldades.
a vida moderna, estresse, poluição ambiental, pandemias, guerras, o próprio envelhecimento, né? Que é uma situação que nos gera um pouco mais de vulnerabilidade. Porém, o que vai nos garantir um envelhecimento com leveza, com propriedade, com autonomia, é justamente esse gerenciamento. É a gente saber o que acontece, é a gente olhar para aquilo que nos rodeia e é a gente prestar atenção na gente e nos nossos processos. Então, eu acho que é sobre isso, né? A nossa responsabilidade, né? Ter esse cuidado. Então, o câncer de próstata, ele também pode ser prevenido, ele também pode ser evitado ou minimamente manuseado quando acontece no momento precoce. Isso vai trazer, né, muito menos prejuízos, muito menos danos, né, inclusive a manutenção da vida, né? E um outro câncer que eu gostaria de falar aqui, que também tem cada vez mais atingido uma faixa etária mais nova e vem trazendo assim uma série de situações muito difíceis, que é o câncer de colo retal, intestinal, que também o processo, né, de prevenção, ele está aí à nossa mão, né, com colonoscopia, com um exame de sangue oculto nas fezes. Hoje em dia a gente já tem alguns exames modernos de cápsula, né, que você consegue via vídeo com uma cápsula dar uma olhada para quem tem essa oportunidade. Então a gente precisa entender que a modificação diante dos processos alimentícios, os alimentos que têm conservantes, que são muitas vezes industrializados, enfim, todo o uso de medicações, seja por necessidade ou não, né? Mas enfim, modifica ali um ambiente intestinal, gera uma série de prejuízos. O próprio estresse, aumentando o cortisol, aumentando a produção de ácido clorídrico, desnaturando o processo digestivo, alterando ali a sinalização das enzimas digestivas, tudo isso concomitantemente gera um ambiente propício para o desenvolvimento de lesões inflamatórias, que são polipóides, adenomatosas, e que com o tempo elas podem sofrer uma metaplasia, uma alteração e se transformar, ou podem já serem naturalmente células neoplásicas, né? Então, é muito importante a gente entender que, na medida que a gente tem os nossos exames de rotina normais, a gente estabelece um equilíbrio entre lazer, prazer e as obrigações que a gente precisa, que a gente dorme bem, que a gente tenta, na medida do possível, lidar da melhor forma com o estresse, que a gente tenta ser ativo dentro daquilo que a gente consegue também, dentro das nossas condições, né? Ter uma atividade física regular e faz os exames preventivos, né? Se olha, a gente vai ter muito menos chance de fazer parte dessa estatística que eu estou falando aqui para vocês agora. Então, a saúde é um caminho, é uma trajetória que tem etapas, né? E a gente precisa. Alguém escreveu aqui para mim: Deus cuida de nós. Sim, Deus cuida de nós, mas Deus disse uma coisa para a gente, né? Cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua vida, ajuda-te e o céu te ajudará. Então Deus cuida da gente, mas Ele não faz para a gente o que a gente precisa fazer. Ele dá o caminho. A fé, inclusive, é um bom sentimento. E o que a gente precisa é se responsabilizar pela vida que nos foi dada de presente, né, para que a gente possa vivê-la da melhor maneira possível. Então, eu deixei esse recadinho aqui hoje para vocês, porque eu acho que faz parte
desse processo todo, dessa passagem toda chamada vida. Esse cuidado, esse olhar, não é para a gente ter medo, é para a gente ter uma rotina que envolva o cuidado, um processo constante onde a gente possa estar se olhando e possa também, obviamente, diminuir todos os gatilhos possíveis, né? A gente muitas vezes não tem controle, mas a gente gerencia risco. Naquilo que a gente puder gerenciar, a gente faz a nossa parte, né? E assim, como é que a gente vive? A gente vive com leveza, com tranquilidade, a gente vive dentro de um ambiente melhor, né? Então é isso, eu estou aqui à disposição, lembrando que, né, tudo no nosso corpo, tudo na nossa vida, está tudo ligado. Então, à medida que a gente começa a cuidar da gente, a olhar para a gente também está cuidando do universo. Nós somos parte desse universo, estamos todos, de uma certa forma, ligados, né? E a gente precisa também, muitas vezes, dar o exemplo. Pessoas que são líderes comunitários, chefes de família, professores, enfim, que tem alguma atuação dentro de um grupo, nada melhor do que o exemplo, né, para que a gente possa mostrar para a pessoa. Não adianta a gente falar e a gente não fazer a nossa parte, né? Então eu falo sempre que o exemplo é a palavra materializada, e isso vai servir tanto para nós quanto para o outro, que muitas vezes não tem um acesso ao que a gente já possuiu, uma experiência, e que seja assim que a gente possa dar essa contribuição para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos funcionários, para os nossos pacientes, né? Era esse o recadinho de hoje, né? Cuidem bem de você mesmo. Cuidem bem de vocês mesmos, aliás. Não fiquem olhando só para fora. Parem. Prestem atenção. Certamente esse vai ser um pilar muito importante para que você tenha saúde e longevidade. Tá bom? É isso. Um abraço aqui para vocês e a gente vai continuar conversando.